Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai, com Jesus Cristo e na comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus. Caros peregrinos, damos as boas-vindas ao Sr. Dom Manuel Felício, Bispo da Guarda, que está em peregrinação com os séniores da freguesia do Concelho de Ceia, na sua diocese. Sejam todos bem-vindos. Saudamos também os irmãos que vêm da Santa Casa da Misericórdia de Gondomar, no Porto, e o Centro Social e Cultural da Paróquia de São Mamed, Fátima, que hoje celebra o seu 13º aniversário. Irmãos e irmãs, preparemo-nos para celebrarmos com verdade estes santos mistérios, deixando que a luz de Deus penetre no nosso coração, o ilumine e nos ajude a retirar o que não está bem para seguirmos o caminho certo. Façamos o nosso exame de consciência diante do Senhor. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, que dais a maior prova do vosso poder, quando perdoais e vos compadeceis, derramais sobre nós a vossa graça, para que, correndo prontamente para os bens prometidos, nos tornemos um dia participantes da felicidade celeste, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro de Job. Job tomou a palavra e disse aos seus amigos: na verdade, eu sei muito bem que é assim. Como pode um homem ter razão contra Deus? Se ele quisesse discutir com Deus, nem uma vez em 1000 poderia responder-lhe. O coração de Deus é sábio, a sua força é grande. Quem se lhe opôs e saiu ileso? Ele desloca as montanhas sem elas saberem e as derruba no seu furor. Sacode os alicerces da terra e abala as suas colunas. Dá ordens ao sol e ele não nasce,
e põe um selo sobre as estrelas. Sozinho, ele estende os céus e caminha sobre as ondas do mar. Criou a Ursa Maior e o Orion, as Pléiades e as constelações do sul. Faz prodígios insondáveis e maravilhas sem conta. Se vier junto de mim, não o vejo. Se passar ao meu lado, não o sinto. Se apanhar uma presa, quem lhe impedirá? Quem lhe dirá: que estás a fazer? Como iria eu então responder-lhe e encontrar argumentos contra ele? Embora eu tivesse razão, não devo replicar. Só tenho de implorar àquele que é meu juiz. Ainda que eu o chamasse e ele me respondesse, não tenho a certeza de que escutasse a minha voz. Palavra do Senhor. Clamo, Senhor, todo o dia. Estendo para vós as minhas mãos. Fareis vós maravilhas entre os mortos. Irão levantar-se os defuntos para vos louvar. Chega até vós a minha súplica, Senhor. Haverá no sepulcro quem fale da vossa bondade ou da vossa fidelidade no reino dos mortos. Serão conhecidas nas trevas as vossas maravilhas, na terra do esquecimento a vossa justiça. Chega até vós a minha súplica, Senhor. Eu, porém, clamo por vós, Senhor. De manhã minha oração sobe à vossa presença, porque me afastais de vós, Senhor, porque escondeis de mim o vosso rosto. Chega até vós a minha súplica, Senhor.
as coisas como prejuízo, para ganhar a Cristo e nele me encontrar. Aleluia, O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus e os seus discípulos iam a caminho de Jerusalém, quando alguém lhe disse: Seguir-te-ei por onde quer que fores. Jesus respondeu-lhe: As raposas têm as suas tocas e as aves do céu os seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Depois disse a outro: Segue-me. Ele respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Disse-lhe Jesus: Deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Tu vai anunciar o reino de Deus. Disse-lhe ainda outro: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me ir primeiro despedir-me da minha família. Jesus respondeu-lhe: Quem tiver lançado as mãos ao arado e olhar para trás, não serve para o reino de Deus. Palavra da salvação. Saúde o Sr. Padre Canhão, em nome da Reitoria do Santuário, diácono, todos os peregrinos que participam nesta Eucaristia. Estamos aqui em peregrinação ao Santuário de Fátima e esse é sempre um acontecimento marcante das nossas vidas, seja qual for a situação em que nos encontramos. Uma saudação especial para as peregrinações que foram aqui enumeradas e, logicamente, especialíssima para os peregrinos de ceia que aqui se encontram no santuário para cumprir um desígnio que mais ou menos é recorrente todos os anos, deslocarem-se a um determinado lugar para aí celebrarem o encontro entre si e com o Senhor. É com alegria que nós sempre nos encontramos aqui no Santuário da Mãe do Céu. Este santuário que nos acolhe, este santuário que é para nós motivação, para irmos sempre mais longe. E como Maria Santíssima, nós queremos, seguindo o exemplo dela, escutar a palavra e pô-la em prática. E hoje a palavra de Deus coloca diante de nós uma figura que em muito representa a situação da nossa vida, a figura de Job. Job, um homem profundamente marcado pelo sofrimento, um homem que experimenta o abandono de todos e parece às vezes que o abandono de Deus, abandono não, silêncio, o silêncio de Deus. E este homem, no meio das dificuldades em que os próprios amigos duvidavam da honorabilidade moral sua, este homem mantém a sua atitude de acolhimento a Deus, de fé em Deus. Se Deus o deu, Deus o tirou. Saí nu do seio de minha mãe, para aí voltarei nu. Significa que, estando nós nas mãos de Deus, como Job assim se sentiu, nós podemos repetir as mesmas palavras no meio das mais variadas circunstâncias que também trazem sofrimento à nossa vida. Trazem dificuldades, quem é que as não tem? E no meio do sofrimento e das dificuldades, às vezes também, como aconteceu com Jó, parece que o silêncio de Deus toca às nossas vidas. Um silêncio que pode, inclusivamente, fazer-nos duvidar da sua companhia e da sua presença. Porém, o silêncio de Deus nunca é ausência.
O silêncio de Deus é sempre acompanhado da sua presença contínua na nossa vida. E se nós soubermos ler bem os sinais, daremos conta de que nesses momentos que nos parece ausente é quando Ele, muitas vezes, esteve mais presente. Irmãs e irmãos, o sofrimento, a dificuldade, a própria iminência da morte tocam a nossa existência e interrogam-nos sobre explicação a dar. E nós temos dificuldade em dar uma resposta à pergunta que nos faz o sofrimento, a doença, e a iminência da morte. E sentimos que só na relação com Deus, só o próprio Deus nos pode trazer a luz da esperança que nos ajuda a encarar as situações difíceis como momentos de nós aprofundarmos ainda mais a nossa fé. Irmãs e irmãos, o importante da nossa vida, no sofrimento e na doença, na alegria e na tristeza, o importante da nossa vida é nós não perdermos a relação com Deus. E é na relação com Deus que nós entendemos a nossa vida. Porque Deus não está ao nosso lado por estar, está ao nosso lado, vai à nossa frente, apontando-nos caminhos. Hoje o Evangelho apresenta-nos 3 situações em que Jesus, indo a caminho de Jerusalém, a longa viagem que ele faz da Galileia para Jerusalém e que, sobretudo, o evangelista São Lucas valoriza de uma maneira especial, Jesus vai, durante essa viagem, aproveitando as oportunidades para fazer ensinamentos. Não hoje, mas na última leitura que fizemos do evangelista São Lucas, Jesus corrige os seus discípulos que em determinada altura queriam vingar-se dos samaritanos e mandar vir fogo do céu. E Jesus corrige-os. Não é esse o caminho. E desta vez, Jesus ajuda as pessoas a entenderem, a procurarem definir bem qual é a chamada que Deus lhe faz e as maneiras de lhe responder da melhor forma. Assim, nestas 3 situações, são situações diferentes, mas que podem iluminar muito da situação das nossas vidas. Assim, num primeiro momento, é Jesus que chama, segue-me. E a pessoa a quem ele chama põe uma condição. Mas Jesus diz, para seguir a Deus, para cumprires a proposta e o convite que te faço, não podes pôr condições. É que nós, muitas vezes, também diante de Deus, pomos-lhe condições. E quantas vezes até, não digo que nos zangamos com Deus, mas pedimos-lhe contas. Ora, diante de Deus não podemos pedir contas. Diante de Deus só temos que ter 2 atitudes, ouvir e fazer, implorar. Ouvir e implorar. Fazer a nossa prece, como lembrava hoje o Salmo responsorial. E noutra situação, é a própria pessoa que vem ter com Jesus, eu quero seguir-te. Mas Jesus mostra-lhe o realismo da vida e das circunstâncias. Olha, é mesmo a sério? Tu me queres seguir? Olha que isto não é coisa fácil. Olha que as raposas têm onde se pôr para se abrigarem, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E Jesus põe essa dificuldade. Mais ainda, faz uma outra situação, é alguém que Jesus quer seguir Jesus, mas ao mesmo tempo quer também dar atenção a outras coisas que ficam para trás. E Jesus diz abertamente, é preciso uma decisão clara. É preciso uma decisão clara. E na nossa vida é sempre assim. Nós temos que organizar-nos, ver para tomarmos decisões claras na nossa vida, seguindo por o caminho a seguir. Isto tem um nome, é o discernimento, é nós vermos por onde é que há de ir a nossa vida, o que é que acabamos de escolher, porque na nossa vida as escolhas são inevitáveis. Viver é escolher, sem escolhas não há vida a sério.
E quem escolhe bem, com certeza que vive bem. Quem escolhe mal, certamente que escolhe mal. E quem não é capaz de escolher, ainda bem pior. Por isso, na nossa vida, estas escolhas são fundamentais. E o Senhor dá-nos a sua luz, dá-nos o seu Espírito, para que neste processo de avaliar as escolhas, que chamamos de discernimento, nós sejamos capazes de encontrar o caminho certo que Deus nos propõe. Irmãs e irmãos, estamos aqui no santuário em que Nossa Senhora está muito presente com todos nós. E ela é o grande modelo de quem soube escutar, o anjo e não só, de quem soube deixar, depois de escutar, soube discernir, ver por onde é o caminho, é por aqui, e seguir por ele, e depois dizer sim. Ela é um modelo para nós e nós queremos daqui partir mais animados a dizermos sempre sim a Deus, quaisquer que sejam as circunstâncias em que Ele nos interpele, sabendo que o sim a Deus é a única forma de nós cumprirmos em felicidade a nossa vida, vivermos felizes e comunicarmos felicidade uns aos outros. Damos graças a Deus por estarmos em peregrinação a este santuário. Peçamos a Maria Santíssima que nos acompanhe com a sua proteção maternal, com certeza também o fazemos para tantos que nos confiam, que se confiam à nossa oração, e nós queremos também apresentar essas preocupações e que o exemplo dela, que soube dizer sim a Deus, nos oriente na nossa vida para dizermos sempre sim ao Senhor em todas as circunstâncias, mesmo naquelas em que a dificuldade aumenta. Termos, como Maria, a coragem de dizer sempre sim a Deus, porque é a forma de cumprirmos a nossa vida e gerarmos dinamismos de felicidade para nós e para os outros. E vamos dirigir ao Senhor a nossa prece, fazemo-lo de pé. Irmãos e irmãs, iluminados pela palavra do Evangelho, peçamos ao Pai, para todos os cristãos, a graça de seguirem Jesus como Ele deseja, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Por todo o povo santo da nossa Diocese, para que responda ao dom da vocação com disponibilidade, alegria e confiança, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos aqueles que andam em busca da verdade, para que recebam a graça de conhecer o Evangelho e acolham com amor e lhe respondam com fé, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos discípulos a quem Jesus diz: vem e segue-me, para que encontrem forças nas fadigas do ministério e se tornem disponíveis para a aventura de cada dia, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por aqueles que reconhecem com humildade que os caminhos de Deus é que estão certos e não os nossos, para que peçam perdão da insensatez das suas revoltas, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos os membros desta comunidade, particularmente pelos que têm mais dificuldades e problemas, para que façam da sua parte o que podem e confiem em Deus, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Deus, fazei que andemos atentos aos múltiplos chamamentos do vosso Filho, que nos convida todos os dias a segui-lo de mais perto, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor das mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, o nosso bem e da sua Santa Igreja. Deus de misericórdia, aceitai esta nossa oblação e fazei que por ela se abra para nós a fonte de todas as bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Jesus Cristo, vosso amado Filho. Ele é a vossa palavra, por quem tudo criastes, enviado por vós como Salvador e Redentor, fez-se homem pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços e morreu na cruz, e destruindo assim a morte, manifestou a vitória da ressurreição. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. 3. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, com o poder do Espírito Santo. E não cessai de reunir para vós um povo que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, vos bendisse, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, vos bendisse e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte
celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos, em ação de graças, este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue de vosso Filho, cheio de seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro
Provai e vede como o Senhor é bom. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno Que entreis na minha morada, dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, guarda a minha alma para a vida eterna. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Communion shall be received in the hand only. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano.
Oremos. Fazei, Senhor, que este sacramento celeste renova a nossa alma e o nosso corpo, para que, unidos a Cristo neste memorial da sua morte, possamos tomar parte na sua herança gloriosa, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. E agora faço a bênção dos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, dos santos Francisco e Jacinta Marte, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos da fé e da piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. E hoje, nesta bênção, nós vamos pedir uma ajuda especial para os nossos educadores. No próximo domingo começa a Semana Nacional da Educação Cristã e hoje voltada para a figura do educador, aquele que não apenas ensina coisas, mas aquele que faz caminho com o educando. E por educadores nós estamos a ver os pais e mães de família, estamos a ver os parcos e os catequistas, estamos a ver os senhores professores nas escolas, estamos a ver todos aqueles que têm qualquer responsabilidade na vida social. Para todos eles, invocamos a bênção de Deus para que se possa cumprir aquele sonho do Papa Francisco de, no mundo, se poder concertar um pacto global para a educação. Vamos pedir esta bênção, acolher a bênção do Senhor, desta vez especialmente também orientada para os educadores. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Bendito seja o nome do Senhor. O nosso auxílio vem do Senhor, Que fez o céu e a terra. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças